Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre os trajetos de movimento das máquinas. O trajeto de movimento é possivelmente a primeira coisa que nós temos de analisar quando estamos a ver uma máquina de musculação. Se o trajeto de movimento não for congruente com o trajeto de movimento que o meu corpo quer seguir, que essa máquina devemos considerar se vale a pena utilizá-la ou se não há outras opções. E por vezes o trajeto de movimento nessa máquina pode não estar congruente com o trajeto de movimento do nosso corpo, se realizarmos como é suposto na máquina, mas fazendo algumas alterações, como eu posicionando mais atrás na máquina ou colocando um bocado mais de lado, já poderá fazer mais sentido essa máquina. Por isso, não descartar logo, ou seja, ok, deste ponto, como ela está desenhada para ser feita, a maneira correta, é estúpida. O que é um exemplo estúpido? Trabalhar adutores horizontais do ombro. Eu quero uma máquina que faça conversão, que tenha um trajeto de movimento convergente. Algumas máquinas fazem isto ou fazem isto. Tem trajeto paralelo ou tem um trajeto divergente. Não faz qualquer sentido, porque não está alinhado para onde quero ir. E qual é o mal disso? É que se o meu peito quer ir para dentro, eu faço para fora. Quem é que faz para fora quando eu estou a fazer a adução horizontal multiarticular? Estou a fazer uma extensão do cotovelo, eu estou a empurrar para a frente e para fora, então eu vou ter muito envolvimento do meu tríceps. Já se eu tiver um trajeto de movimento que a máquina vá para dentro, eu já vou fazer menos força para fora e consigo focar mais o meu desafio nos meus adutores horizontais do ombro. Já se eu quiser para os meus adutores horizontais do ombro, eu quero o contrário, quero um divergente. Não quero um que seja convergente. Não faz sentido nenhum eu começar aberto e depois fechado se eu quiser trabalhar estes grupos musculares cá atrás, os abdutores horizontais do ombro. Por isso, o trajeto de movimento da máquina é muito importante para termos um estímulo adequado. E é a primeira coisa que nós devemos analisar. Essencialmente existem três tipos de trajeto de movimento nas máquinas. Temos o trajeto paralelo, em que os nossos braços que estão aqui, eles vão acabar aqui, ou seja, as minhas mãos não vão para fora, nem as minhas mãos vão para dentro, estão sempre no mesmo ponto espacial. Se estiverem alinhadas com o ombro, vão estar alinhadas com o ombro no início e vão estar alinhadas com o ombro no final. Isto não quer dizer que depois não haja ascendente ou descendente, que é outra coisa que nós vamos falar, que é a direção e o sentido dos trajetos de movimento, mas o paralelo será uma coisa sempre assim certinha. Onde é que nós também temos trajetos de movimentos paralelos? Também temos para os membros inferiores, por exemplo, no leg press, temos em algumas máquinas de glúteo, um, deixa ver mais alguns. Algumas máquinas do ombro também, mesmo algumas máquinas de costas, algumas máquinas de peito, elas têm trajeto também paralelo. E alguns músculos faz sentido ter um trajeto de movimento paralelo. Por exemplo, flexões do ombro, para as tensões do cotovelo, faz sentido ter um trajeto de movimento paralelo. Mesmo até o nosso dorsal é aceitável termos um trajeto de movimento também paralelo. Idealmente será um trajeto de movimento divergente, principalmente se fizermos unilateral. Então isto seria paralelo. Depois temos um trajeto de movimento divergente, em que se as minhas mãos começam aqui juntas, à medida que eu faço a concêntrica, elas vão se afastando cada vez mais. Isto é mais interessante, por exemplo, em exercícios que sejam como uma abdução horizontal, uma remada horizontal, em que eu começo com as mãos juntas, eu puxo e vou para trás, ou seja, está alinhado o trajeto de movimento da máquina com o do corpo, um trajeto de movimento divergente, em que pode ser neste sentido, ou seja, de trás para a frente, ou da frente, idealmente é mais de frente para trás. Então, temos também um trajeto de movimento convergente, que é, por exemplo, muitas máquinas de peito têm este trajeto de movimento. Outros movimentos de trajeto de movimento paralelo. Pode ser aquelas, tipo leg extension, leg curl, que é mais ou menos um trajeto de movimento paralelo, mas que existe rotação em torno do eixo, mas continua a ser paralelo, não é? Está sempre tudo igual. Pronto. Então, convergente será quando as nossas mãos ou os nossos membros inferiores se aproximam um do outro. Mas normalmente sendo divergente e convergente, é mais aplicado aos nossos membros superiores. Para os membros inferiores, tende a ser quase sempre paralelo. Temos um exemplo de trajeto de movimento paralelo. Eu se punham esta imagem uma em cima da outra, eu ia ver que a minha mão acabava exatamente no mesmo sítio. Estou em abdução do ombro e realizo então a abdução do ombro. Mas o trajeto de movimento que a máquina tem é de baixo para cima, é sempre paralelo. As pegas estão fixas na minha mão, não se aproxima, nem a minha mão se afasta. Isto é um trajeto de movimento paralelo. Divergente poderá ser como acontece nesta máquina de remada. E quanto mais
esta máquina, eu começasse mais à frente, mais elas estavam juntinhas as mãos, e quanto mais eu puxar para trás, mais as minhas mãos se afastam. A ideia quando foi construído isto é que se para o peito, ok, eu quero convergente, então para o dorsal eu quero divergente. Mas isso não tem de ser necessariamente verdade, porque o nosso dorsal até pode ser mais interessante um paralelo do que um divergente. O divergente poderá fazer mais sentido se for unilateral. Porquê? Porque as fibras do dorsal cruzam, dão a volta aqui à caixa torácica, então de forma para eu alongar mais o meu dorsal, será cruzar aqui à frente. Se for de forma bilateral, se calhar com um paralelo será mais interessante do que um divergente. Porque um divergente, o que é que irá fazer? Eu puxo e depois acabo muito afastado. Eu já começo a migrar de um plano sagital para um plano horizontal, em que já vou recrutar outros grupos musculares e deixo de utilizar, por exemplo, tanto o meu dorsal. Mas se não afastar muito, se por exemplo eu começo aqui e acabo com as mãos basicamente à largura dos ombros, tudo bem, mas eu já vi máquinas que eu puxo e acabo aqui bem afastado. Não é tão interessante. E depois isto também vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, alguém que tem os braços mais compridos do que eu, as minhas iam começar com as mãos mais juntas. E também quando ela puxasse, ela ia puxar mais do que eu puxei. E provavelmente as mãos iam ficar mais afastadas. Então, para essa pessoa, num ponto alonga mais, mas do outro lado, depois o trajeto de movimento já não seria tão interessante. Por isso vai depender sempre de pessoa para pessoa. Nestas máquinas eu gosto bastante de fazer unilateral, por causa disso consigo chegar o corpo mais para o lado, consigo fazer com o braço cruzar à frente do corpo e puxar e ter um melhor alinhamento das fibras e uma melhor contração e um melhor alongamento em cada uma das fases. Mas, em termos de tempo, em termos práticos, se não for um trajeto de movimento totalmente absurdo, tal como eu mencionei, podem perfeitamente fazer de forma bilateral. Está tudo bem. Outro exemplo, agora, convergente é estas máquinas de peito. Esta tem um trajeto de movimento convergente e descendente, como nós vamos ver, em que as minhas mãos estão afastadas e as minhas mãos juntam. E quanto mais para trás a máquina fosse, mais as mãos afastavam, e quanto mais para a frente eu fosse, mais elas juntavam. Considerações é que aqui nós temos de ter. É que às vezes, ou se ela afastar muito, o que acontece é que quase que faz às vezes uma rotação lateral do ombro da pessoa, ou então ela começa a meter as mãos muito afastadas e começa a envolver bastantes flexões do cotovelo. E se for alguém que também tem os braços muito compridos, que eu também já vi acontecer, a pessoa estica e ela ainda não fez a adução horizontal toda do ombro, mas como os braços são muito compridos, as mãos tocam muito cedo. E depois temos o contrário, que é pessoas baixinhas que elas estão aqui, imaginem que elas estão cá e os braços são curtinhos, é que fazem um bocadinho e quase não alteram nada na posição, por causa da máquina. Não é por causa da máquina, não, por causa da sua estrutura. Por isso, quando sentamos a pessoa na máquina, cada caso é um caso e não podemos decorar. Para uma pessoa, pode não permitir encurtar ao máximo, para outras, quase não altera nenhum, porque elas têm as alavancas pequenininhas, o que as permite também vencer mais carga. Mas temos sempre de ajustar. Depois, se nós sentamos a pessoa mais para cima, para baixo, fazemos unilateral, bilateral, é uma coisa que temos de considerar posteriormente. Vamos ver aqui neste vídeo, vejam bem, ela vai para cima e para baixo apenas, baixo, cima, tem um trajeto. E esta é só um trajeto de movimento paralelo de baixo para cima, trajeto de movimento paralelo vertical. Algumas destas máquinas, o que é que elas têm? É paralelo, ou seja, as mãos não juntam nem afastam, só que elas vão para cima e um bocadinho para a frente, ou para cima e um bocadinho para trás. Esta máquina, no caso, era só para baixo para cima, era mesmo ali direitinho, no plano, neste plano perfeitinho aqui, trajeto de movimento vertical. Mas isto é um exemplo. Se vocês vamos tentar fazer as mãos dele, ora aqui está a mãozita dele, não é? Vamos fazer ele descer. Vou tentar, ok, que não estava bem igual. Aqui está a pega. A outra pega terei de apagar, porque as mãos não estavam exatamente no mesmo sítio porque mexeu no vídeo. Ok, e acabou aqui agora. Vocês podem ver que isto está bem alinhado. As mãos dele não se alteraram nada. Ou seja, aí temos um trajeto de movimento paralelo. Depois um trajeto de movimento divergente, tal como eu mencionei, tem muitas máquinas de remada, em que as mãos começam mais juntas, e quanto mais à frente fosse, mais juntas elas estavam, e depois elas afastam-se. Depois, numa fase inicial, pode ser um trajeto de movimento divergente, ascendente e depois descendente, que é outra coisa que temos de considerar quando formos analisar as máquinas de musculação. Depois, então, um convergente,
as mãos estão mais afastadas, a gente faz e junta, mas vamos avançar um bocadinho no vídeo. Esta máquina da Nautilus permite muitos ajustes em inclinação do banco, que é muito porreiro. Ora, aqui está. Vocês podem ver que a minha mão está mais. Estão aqui. Vamos selecionar cá. As pegas estão cá. E depois, quando eu realizo a concêntrica. Opa, as pegas já se encontram aqui. Estão a ver? Uma linha, outra linha. Houve então esta convergência, o que é interessante, porque é para cá que o nosso peitoral encurta. Pronto, temos aqui um trajeto de movimento congruente com o trajeto de movimento do corpo. E é isso que nós poderemos ver nestas imagens. Ok? Tudo direitinho, mais fácil para percebermos. Esta imagem dava mais jeito se estivesse de frente, em vez de ter tirado assim a imagem, foi um bocado estúpido da minha parte, mas pronto, deu para ver no vídeo. Depois, mesmo de inferior, paralelo, pode ser como nesta máquina do glúteo que tu estás a ver aqui na imagem, em que para que o trajeto é paralelo ou horizontal. Vimos o trajeto de movimento paralelo vertical e ela vai correr ao longo desta linha. Então, esta máquina dá para fazer bilateral? Dá, não dá muito jeito. Normalmente é unilateral. Mas aqui o trajeto de movimento é sempre. O meu pé está sempre exatamente cá na mesma posição. Ele não vai para cima e ele não vai para baixo. Agora, divergente numa máquina de upper back, de Tecnogym, vem até lá atrás, mãos mais afastadas, estaria aqui, e depois as mãos aproximam mais. Quanto maior for os braços da pessoa, mais a pessoa irá à frente e vai alongar mais também. E temos aqui outra convergente. Okay? Uma pessoa mais alta, as mãos iriam juntar mais e também iria afastar mais um bocadinho. Que é isso que nós vemos também nestas imagens. Outro trajeto de movimento paralelo para a dorsal agora. Estas pegas, elas não divergiam nem convergiam, tinham sempre este arco de movimento paralelo, se bem que depois temos outra questão se é ascendente ou descendente, mas isso é outra questão que iremos depois abordar. Mas o trajeto de movimento destas peças metálicas é paralelo, sempre, esse arco de movimento. Esta para dorsal divergente, em que faz sentido até este ponto ser divergente e aqui depois deveria convergir. Porquê? Porque o meu braço, nesta posição, ele agora quer vir para aqui, quer convergir para cá e a máquina vai querer continuar a ir para fora, o que vai envolver mais trabalho de tríceps, porque o meu tríceps é aquele que quer vir para fora. Por isso, faz mais sentido fazer parciais nesta máquina do que fazer de forma bilateral. Mas se for a única coisa que der para trabalhar, a gente faz bilateral, está tudo bem. Ok? Juntar um bocadinho mais as mãos, vamos ver como é que acaba. Para bem, que vou tentar que isso perceba. Está aqui o meu cotovelo, não é? Se a máquina quiser ir para aqui, isto vai estar a criar um braço de movimento significativo para a minha articulação do cotovelo, sem falar do atrito. Não é? Se a máquina quer ir para lá, eu vou estar a fazer força para lá. Eu posso mudar isto com a intenção. Dizer à pessoa, puxa, agora puxa para baixo e para dentro. E então consigo alterar a reativa e consigo alterar a resultante e continuar a focar nos grupos musculares que eu quero. Mas não consigo fazer isso tão rápido, tem que ser com mais controle. E convergente, mais uma máquina de peito, agora da Tecnogym, junta e encurta. Reparem bem que ele ali, as mãos dele quase que tocam. Se tivesse os braços maiores um bocadinho, tocavam um no outro. Paralelo, divergente e convergente. Na próxima aula vamos falar sobre sentidos e direções dos trajetos de movimento, que também será algo importante, para além da convergência, divergência ou de se é paralelo, porque nós, dependendo do grupo muscular que queremos enfatizar, ou a porção de determinado grupo muscular, ou dentro do mesmo grupo muscular, podemos querer um sentido e uma direção, se quiser mais as fibras inferiores, mais as externais, ou mais as fibras mais superiores. Se eu quero mais um bocadinho de fibras inferiores do meu, por exemplo, do meu grande dorsal, tudo isso será importante e vamos ver vários exemplos práticos para tu entenderes onde é que isto se manifesta na prática, ok? Espero que tenhas gostado desta aula. Qualquer dúvida, mensagem privada. Continua a estar quem para prazer final de excelência, baseado em evidência. Até à próxima.